Estamos aqui na Igreja Santuário do Espírito Santo nesta manhã de domingo e chegamos ao momento da pregação da palavra e o tema de hoje chama-se O Jovem Rico. O Jovem Rico. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, de versículos 17 a 27, foi contado, narrado assim: Jesus saiu caminhando, quando veio alguém correndo, caiu de joelhos diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Disse Jesus: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Conhece os mandamentos? Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele então respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando-o com amor, lhe disse: Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Ao ver isso, ele ficou pesaroso por causa desta palavra e foi embora cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Olhando em volta, Jesus disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que possuem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos, espantados com estas palavras, ficaram espantados com essas palavras. E Jesus tornou a falar: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram mais admirados e diziam uns aos outros: Quem então poderá salvar-se? Olhando bem para eles, Jesus lhes disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavras de nosso Senhor Jesus. Um jovem veio correndo atrás de nosso Senhor Jesus, caiu de joelhos e diante de Jesus perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Esse jovem, ele queria ter a vida eterna, ele queria caminhar com Jesus. Que devo fazer, bom mestre? E Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. E Jesus perguntou para ele: Conhece os mandamentos da lei de Deus? Conhece os mandamentos? E citou alguns: Não cometerás homicídio, não matarás, não cometerás adultério, trair a esposa, não roubarás, não levantarás falso testemunho de alguém, não prejudicarás ninguém levando vantagem sobre alguém, honra teu pai e tua mãe, obedece teu pai e tua mãe. Conhece os mandamentos da lei de Deus? Jesus perguntou ao jovem. E o jovem respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde minha juventude.
Eu conheço e sigo as leis de Deus, eu obedeço as leis de Deus. Ora, uma raridade alguém conhecer todas as leis de Deus e obedecer todas as leis. Sempre alguém tropeça em algumas. Mas ele falou que conhecia todas as leis de Deus e observava desde criança. Jesus olhou para ele com amor, um olhar de amor para ele, e disse: só te falta uma coisa. Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Esse jovem rico, ele tinha muitos bens, ele era muito rico e era ganancioso. Por mais que ele seguisse as leis de Deus, ainda faltava alguma coisa para ele. Ele tinha que mudar, ele tinha que ser mais humilde, obedecer às leis de Deus, amar a Deus, fazer a obra de Deus e ser humilde. E Jesus tocou na ferida dele. E qual era a ferida dele? Era a riqueza. Você quer me seguir? Você quer ter um lugar lá no reino de Deus junto comigo? Então vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Aí ele ficou triste, o jovem, porque ele não conseguia abrir mão de toda aquela riqueza que ele tinha naquele momento, porque o dinheiro falava mais alto para ele, a riqueza falava mais alto. Aí ele ficou triste, virou as costas e voltou para casa e não seguiu mais Jesus. Quantas pessoas têm alguma coisa que lhe prende? Às vezes não é dinheiro, mas às vezes é o sexo, às vezes é a vaidade, às vezes é o poder, às vezes é a idolatria. E para seguir Jesus você tem que abrir mão dessas coisas. Você tem que renunciar a muitas coisas que você vive para o mundo e não para Deus. E se você quer servir a Deus, então você tem que renunciar com amor no coração. Não significa que você tem que pegar suas coisas e sair vendendo. Não é isso que Deus está querendo da sua vida. Deus está querendo que você mude. Mude a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Alguma coisa está errada na sua vida. E o Senhor, com aquele olhar de amor, está dizendo: mas ainda te falta uma coisa. O que é que te falta? O que está te faltando para você se entregar para Deus, se entregar para Jesus? Às vezes você sabe, mas às vezes você não tem coragem de abrir mão disso. Você prefere viver no mundo, com as coisas do mundo, com as tentações do mundo, com os prazeres do mundo, e não caminhar junto com Jesus. E foi isso que aconteceu com o jovem rico. Ele queria seguir Jesus, ele queria ter o reino dos céus, ele queria estar lá no céu junto com Deus, queria ser seguidor de Jesus, mas não queria abrir mão da sua riqueza. E a riqueza estava contaminando ele. Não era o mal de ter as coisas, era aquilo que contaminava o coração dele. Muitos personagens bíblicos foram ricos. Rei Salomão foi o homem mais rico da face da terra, mas nem por isso Deus estava com ele. Mas tem uma coisa: não pode ter ganância. A pessoa adora a ser libertino, a ser prostituto, a se prostituir no mundo. Não quer abrir mão da carne, dos prazeres da carne, para servir Jesus. Uma pessoa é super vaidosa. Mulheres, por exemplo, fazem tudo para se aparecer, tudo.
mas o que é ser simples no coração para servir Jesus. Uns dão valor mais à sua religião, às suas idolatrias, às suas imagens, aos seus ídolos, aos seus santos, e não querem servir Jesus. Pense bem, cada um de vocês aqui na igreja, vocês que estão me ouvindo pela internet. Pensa bem, o que está te faltando? O que você tem que renunciar na sua vida para servir Jesus de coração puro, de coração sincero? O que está servindo para você? Onde está te tocando? Aonde você está amarrado nessa vida carnal? Aonde Satanás está te pegando? Você é capaz de abrir mão daquilo que está te pegando em amor a Jesus, nosso Senhor? Verdadeiramente você quer servir Jesus? Ou você quer os prazeres da vida, dessa vida carnal, dessa vida humana? Pensa bem. Jesus disse: como é difícil para aqueles que possuem riqueza entrar no reino de Deus. Os discípulos, os apóstolos ficaram espantados. E Jesus voltou a falar: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram mais admirados e diziam uns aos outros: quem então poderá salvar-se? Se nós estamos aqui no mundo, estamos na carne, nos prazeres da carne, como alguém vai se salvar-se? E Jesus, olhando bem para eles, com tanto amor, Jesus disse para os homens: isso é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Quando você renunciar, você se converter, entregar sua vida para Jesus, com o coração sincero, o Espírito Santo vai entrar dentro de você. E o Espírito Santo, que é Deus, ele transforma a sua vida. Ele faz você renunciar a todas as coisas que te prendem nesse mundo. Em nome de Jesus.